The sermon, The Deity of Jesus Christ, was delivered on Sunday morning, December 25th, 1949, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão A Deidade de Jesus Cristo foi pregado no domingo de manhã, 25 de dezembro de 1949, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Irmão Graham, obrigado. Bom dia a todos e um Feliz Natal a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estarmos de volta novamente esta manhã aqui no Tabernáculo para estarmos com este belo grupinho. Faz pouco o irmão Graham e eu estávamos comentando o assunto lá dentro. Ele disse, irmão Bill, o irmão tem algo em seu coração esta manhã? Eu disse, só Cristo. Amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. É assim que isso é em comum conosco, que nós temos a Ele. Cheguei tarde ontem de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. E o principal que nós estivemos pedindo agora está se preparando para acontecer. Isso já está reunido em sessão agora mesmo. Isto é, por um reavivamento na nação inteira. Todos os ministros ontem, ou os últimos dias que teve alguns ministros ou cultos de estatura e calibre, nós nos reunimos em Dallas para esta convenção. E havia uns 15, 18 ministros ali que tem um ministério que tem sobre si mais ou menos entre 13 e 15 mil, talvez 20 mil pessoas. Raymond T. Ritchie, for instance, and Bosworth, and Oral Roberts, and Jackson, and all those fellows there. Raymond T. Ritchie, por exemplo, e Bosworth, e Oral Roberts, e Jackson, e todos esses companheiros ali. Brother Jackson, the other night in his meeting, had 500 receive the Holy Ghost at one time. So that's just wonderful. O irmão Jackson, na outra noite, em sua reunião, teve 500 que receberam o Espírito Santo de uma vez. Portanto, isso é simplesmente maravilhoso. E todos nós nos reunimos ontem, o outro dia, em acordo de trabalho para o ano, que nós cremos que Deus está aqui para fazer uma obra e um movimento que o mundo jamais viu antes. Eu creio, amigos, que nós estamos neste momento penetrando em algo maravilhoso. Every night will be at least anywhere from to be 15 or 16, maybe more than that, big tent set that holds up to 8,000 and 10,000 people around the United States at the same time. E estes ministros que provavelmente terão cada noite neste próximo verão, se o Senhor nos permitir, cada noite, pelo menos em qualquer lugar haverá 15 ou 16, talvez mais do que isso, grandes tendas colocadas que têm capacidade de até 8 ou 10 mil pessoas por todas as partes dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Nós simplesmente temos que ter reavivamento agora.
Isto já está reunido em sessão. Centenas e centenas estão recebendo o batismo do Espírito Santo, entrando no reino de Deus agora. It's not something that we even look forward for a little later on, but it's already now. God's doing it right now. Isto não é algo pelo qual ainda estamos na expectativa, um pouco mais tarde. Porém, isto já ocorre neste momento. Deus está fazendo isto agora mesmo. Yes, sir. Yes, Brother Graham. That's the thing that I always... Sim, senhor. Sim, irmão Graham. Isso é o principal que eu sempre... You know, Brother Graham and I work together so well. He's so tall and I'm so short, so... Bom, bem, você sabe, o irmão Graham e eu trabalhamos juntos tão bem. Ele é tão alto e eu sou tão baixo. Por isso eu... He picks the low fruit and I get all the high fruit. Sometimes I have to have him shake some down. Às vezes eu tenho que pedir para ele sacudir algumas no chão. Thank you, Brother Graham. I still haven't figured that out. The fire. We want it on the altar, don't we? Amen. Well, you... Obrigado, irmão Graham. Eu ainda não solucionei isso. O fogo. Nós queremos isto no altar, não queremos? Amém. Ora, vocês... The other night we were sitting thousands deep in there and all of them clapping their hands and praising God. We just had such a glorious time. We had fire out on the altar then. A outra noite, onde nós estávamos assentados, milhares lá no fundo, e todos eles batendo palmas e louvando a Deus, nós simplesmente passamos horas tão gloriosas. Nós tivemos o fogo bem sobre o altar, então. And we're very happy to announce this coming summer for the revival. E nós temos muito prazer em anunciar para este verão que vem o reavivamento. I'll be with the church here with Brother Grimm and you all for the next 8 or 10 days, I guess, as far as I know, and want to be in every service that possibly can. Agora eu estarei com a igreja aqui, com o irmão Graham e com todos vocês, durante os próximos 8 ou 10 dias, eu suponho, que eu saiba, e eu quero estar em cada culto que eu puder. We leave from there to the Houston, Texas, at the Coliseum. Então nós partimos daí para Houston, Texas, no Coliseu. Got a nice big building there that seats 17,000 people, and we're just expecting a great time. Temos um edifício bem grande lá que tem capacidade de assentar 17 mil pessoas. E nós simplesmente estamos aguardando passar horas muito agradáveis. Tried to have all of us have a prayer line down there, but we just couldn't do it. One minister one place and one another the prayer line. Tentamos todos nós ter uma fila de oração lá embaixo, mas nós simplesmente não pudemos tê-la. Um ministro no lugar e um ao outro na fila de oração. But it just wouldn't work that way. Brother Jaggers had to go ahead. Porém, que coisa! Isto simplesmente não ia funcionar desse jeito e somente o irmão Jaggers teve que continuar. And say another thing I want to announce. Brother Jaggers stood and took the stand like we did at Calgary. Escutem, outra coisa que eu quero anunciar. O irmão Jaggers ficou e tomou a plataforma, como nós fizemos em Calgary. The Missionary Baptists and the Free Will Baptists and all, you know, Texas is full of Baptists. They stood for him, but the fundamental Baptists rose up against the program. Os batistas missionários e os batistas do livre-arbítrio, e todos, vocês sabem, o Texas está cheio de batistas. Eles o apoiaram, porém os batistas fundamentais se revoltaram contra o programa. E como eles o descreveram no jornal e tudo. Bem, eles lhe escreveram perguntas bíblicas, por isso ele respondeu. E eles tomaram, depois que eles não tinham sua própria prova, então um grupo da posição política, ora, eles não iam colocar isto no jornal. So, Brother Jaggers, we called a meeting there, and 75 cooperating ministers of the city came in together. We took a photostatic copy of it and said, is this freedom of speech? Is this freedom of press? Like that, and sent it out.
Portanto, o irmão Jaggers, nós convocamos uma reunião ali e 75 ministros cooperadores da cidade vieram juntos. Nós fizemos uma cópia fotostática disto e dissemos: isto é liberdade de expressão? Isto é liberdade de imprensa? Desta forma, e o mandamos. E o jornal perdeu 10 mil assinantes na manhã seguinte. E eles vieram chorando de joelhos, disseram: nós publicaremos no jornal, simplesmente de graça. Vocês não têm que nos pagar um centavo. Oh, irmão, ouça, você, igreja. Certa vez nós morávamos lá embaixo, ao lado da via férrea. Agora nós não moramos mais. Nós moramos na Avenida Aleluia agora. Sim, senhor. Nós entramos nos milhões. Só havia algumas centenas dos nossos. Porém, nós entramos nos milhões. Milhões agora. E unidos juntos, nós somos a mais poderosa igreja em números que há nos Estados Unidos. Isso é correto. Eu suponho, no mundo. Só no ano passado, nós tivemos 1.500.000 conversões. Pense nisso. 1.500.000 conversões com o povo do Evangelho completo, isto é, com as ordens gerais do ano passado. Nós estamos subindo agora. E esses pequenos jornais e coisas que têm sido... Eles não falavam do povo católico, eles tinham medo deles, estão vendo? Eles temiam fazê-lo. Porém, nós somos bem mais em número ali agora. Nós temos direito. Vamos reivindicar o nosso direito dado por Deus. Isso é correto. Portanto, nós vamos em frente este ano com Deus para ser a nossa ajuda e o nosso escudo, para tentar fazer o melhor que possamos para termos um reavivamento. Agora aqui em cima, vocês todos terão que me dizer quando parar. Lá em cima, bem lá em cima, sem dúvida. Eu posso sair desta maneira e olhar para trás. E então, bem, quantos estão alegres pelo Natal? Digam amém. Mas que coisa, vejam só. Este é um tempo de júbilo, uma hora quando todos nós podemos nos reunir e adorar a Cristo. E eu não tenho uma mensagem, coisa nenhuma. Eu simplesmente abri a Bíblia aqui quando ele estava falando aí. Eu virei aqui, eu disse, onde está o nascimento de Cristo? Quase todos estão falando acerca disso agora. E, portanto, eu simplesmente terei que ler um pouco e então encontrar algo, e simplesmente ficar caminhando em zigue-zague até que o Espírito do Senhor apanhe algo. Agora, para dar início, vamos começar em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas. Esse é o princípio do nascimento de Cristo.
E nós vamos ler um pouco aqui dentro, ou simplesmente ensinar um pouco sobre a palavra, se pudermos. We don't know what the Lord will do for us, but we just trust that He'll give us a great blessing. Nós não sabemos o que o Senhor fará por nós, mas nós simplesmente confiamos que Ele nos dará uma grande bênção. They heard your broadcast. It was fine. Just keep it going, preach the word. Escutem, eu ouvi o seu programa de rádio. Foi bom. Apenas sigam em frente, preguem a palavra. Just telling Brother Graham in there, if there ever was a time that Christians need one another, it's right now. Right now. Acabei de dizer ao irmão Graham lá dentro, se já houve um tempo que os cristãos precisam uns dos outros, esse é agora mesmo. Agora mesmo. Whatever you do, lay aside everything, because I believe by the grace of God, I'll just talk on that a little bit in a few minutes, that how we need each other right now. Seja o que for que você faça, deixe tudo de lado, porque eu creio, pela graça de Deus, eu simplesmente vou falar sobre isso um pouquinho, em poucos minutos, de como nós precisamos uns dos outros agora mesmo. Great, I believe that we're facing. Are you listening to me? All right. O grande, eu creio que nós estamos encarando. Vocês estão me escutando? Muito bem. We're facing now, looking at this drama that's ever been set in all human history, working out here before us. Nós estamos encarando agora mesmo, olhando para um dos maiores dramas que já foi manifestado em toda a história humana, se realizando aqui, diante de nós. The great field of the world here and a drama that God is going to act out right now. O grande campo do mundo aqui é um drama que Deus vai representar agora mesmo. It's startling to look around over the world and see how the thing is moving together. O qual é assustador, olhar em redor pelo mundo e ver a maneira que a coisa está se movendo ao mesmo tempo. Oh, it's something fixing to happen, friend. Oh, isto é algo que está para acontecer, amigo. This what we've talked about and said about is right now here. Isto do qual nós temos falado e dito está aqui agora mesmo. Está vendo? It's already starting everywhere, breaking out. Isto já está começando e rompendo em todo lugar. There's a great picture. I like the picture to you this morning. Há um grande quadro que eu gostaria de descrever para vocês esta manhã. I see a lamb out in the field to feed. The little fellow becomes nervous. He wonders. Eu vejo um cordeiro lá fora no campo a pastar. O pequeno companheiro fica nervoso e ele simplesmente se espanta. Look over the reeds right behind him. I see a lion slipping up real easy. Patting his tail on the ground, getting his feet ready for a spring. Examino no caniçal, bem detrás dele, eu vejo o leão se deslizando de mansinho. Estão vendo? Batendo de leve o seu rabo no chão, aprontando as patas para um salto. That's the church out there in the field. Essa é a igreja, lá fora, no campo. The darkness of communism is pushing all over the world, closing in like a great shadow. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra. This is the law of contrast. E esta é a lei do contraste. Take like before day. It's always the darkness before day because the days of breaking pushing the darkness. Considere como que antes do dia sempre há mais trevas antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. It's the law of contrast, you see, makes it the darkness before the day breaks. E é a lei do contraste, vejam vocês, que causa a hora de mais escuridão antes do dia romper. And we're in that same thing now. E nós estamos nessa mesma situação agora. Just the darkest before day. A hora de mais escuridão é pouco antes do dia. The great shadows of darkness is pushing in to fulfill the man of sin. As grandes sombras de trevas estão entrando à força para consumar o homem do pecado. Did you notice this very Christmas time, all the communist countries are, instead of sending out the Christ in the manger, they sent out little books of Stalin, putting Stalin's
picture on it. Você já notou, precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin, colocando a fotografia de Stalin nele. The man who opposes himself above all is called God, and so forth. Getting a great part of the world into his clutches. O homem que se levanta contra tudo o que se chama Deus, assim por diante, pegando uma grande porção do mundo nas suas garras. And another thing then, that all these, that's to fulfill the Scripture. E uma outra coisa, então, que todos estes, isto é para dar cumprimento às Escrituras. And then again, I want you to notice another thing, one of the fulfilling. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. These people who are formal, and these formal churches, is rising up against the movement. Estas pessoas que são formais, nestas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. And the Bible says they'd have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such turn away. E a Bíblia disse, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Dos tais, afasta-te. And they're taking their stand. E eles estão tomando a sua posição firme. Communism is taking its stand. O comunismo está tomando a sua posição firme. Praise God. The Holy Ghost is taking its stand. Louvado seja Deus! O Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Yes, when the enemy comes in like a flood, then I'll raise up a standard against it. That's right. Sim, quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei bandeira contra ele. Isso mesmo. And the church is taking her stand. I mean the Holy Ghost church. E a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Now that's all I'm interested in, friends, and I'm here. Agora, isso é tudo em que eu estou interessado, amigos. E eu estou aqui. Out there I'm praying for the sick, but in here I'm interested in one thing, and that's God's born-again church. That's right. That's what I'm interested in anyhow. Lá fora eu oro pelos enfermos, mas aqui dentro eu estou interessado numa coisa. E isso é a igreja de Deus nascida de novo. Isso é correto. E é nisso que eu estou interessado, de qualquer maneira. I'm not interested in bylaws and deacons and so forth like that, orders of churches. I'm interested in the baptism of the Holy Ghost upon the church for this day that we're living in. Amen. Eu não estou interessado em estatutos, em diáconos e assim por diante, desse jeito, ou ordens de igrejas. Eu estou interessado no batismo do Espírito Santo sobre a igreja, para este dia no qual nós estamos vivendo. That's the fundamental part, and that's what we're looking for. Essa é a parte fundamental, e isso é o que nós estamos procurando. Just a word of prayer now. Apenas uma palavra de oração agora. Heavenly Father, move down this morning into our midst. Grant it, Lord, and may the Spirit of God take over the service. Pai Celestial, desce esta manhã entre nós. Concede-o, Senhor, que o Espírito de Deus assuma a direção do culto. Bless the work here, Lord. Bless our brother Graham. Abençoa a obra aqui, Senhor. Abençoa o nosso irmão, o irmão Graham. God, give him words of wisdom tonight at the radio broadcast. May he be able to shake the people by preaching the word. Grant it, Lord. Deus, dá-lhe palavras de sabedoria esta noite no programa de rádio, que ele possa sacudir o povo por pregar a palavra. Concede-o, Senhor. Make sinners weep, kneel down in the room and give their hearts to Christ. E que pecadores chorem, se ajoelhem nos seus quartos e deem os seus corações a Cristo. If there be any unbelievers here this morning, or any that have not accepted Christ, may they come also. Se houver alguns incrédulos aqui esta manhã, ou alguns que não têm aceitado a Cristo, que eles venham também. And now, start a revival in the hearts of the people this morning, Lord. E agora, dá começo a um reavivamento nos corações das pessoas esta manhã, Senhor. May this be a renewing time, a time when the Spirit will be renewed. Que este seja um tempo de renovação, um tempo quando o Espírito será renovado. No, Father, we pray it this way. E, ó Pai, nós suplicamos isto desta maneira. Come get us by the hand, each one of us. Walk us down this lane here. Vem nos tomar pela mão cada um de nós.
desce-nos por esta senda aqui. Show to us this great picture that's set in order here, revealing your secrets to the saints' hearts this morning, that we might see what's out here just before. Mostra-nos este grande quadro que está colocado em ordem aqui, revelando os teus segredos aos corações dos santos esta manhã, que nós possamos ver o que está aqui fora, bem diante de nós. And as we walk down then, Lord, in the armor of God, may we go as gallant soldiers to face the enemy. Enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus, que possamos ir como soldados corajosos para encarar o inimigo. But how can we face him unless we know his technique? Porém, como poderíamos encará-lo a menos que nós soubéssemos as técnicas dele? And help us this morning to understand and show us his foreground there so we'll know where to meet him, for we ask this in Jesus' name. Amen. E ajuda-nos esta manhã a entender e mostra-nos o primeiro plano dele lá, de maneira que nós saibamos onde encontrá-lo, pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. The second chapter, let's read this. Vamos, o segundo capítulo, vamos ler isto. And it came to pass that in those days that there went out a decree from Caesar Augustus to all the world that they should be taxed. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo o mundo para que se alistasse. And this taxing was first made by the governor of Syria, and all went to be taxed, everyone to his own city. E este primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. And Joseph went also up from Galilee unto the city of Nazareth and to Judah, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David. E também subiu José da Galileia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the days of her accomplishment, that she should be delivered. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela havia de dar à luz. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in the manger, because there was no room for him in the inn. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Now, just as a background, till we get up to the part of it that I would use this morning. Agora, somente como base para até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. All of you just let yourself be in the Spirit of the Lord. E todos vocês somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Today, all over the world is being celebrated the birth of Jesus, which now is just traditional. Nós estamos hoje por todo o mundo. Está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus was not born on December the 5th or nothing like, or December the 25th. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou nada como o 25 de dezembro. We know that's impossible. The hills of Judea was full of snow at that time, so how could it be that? Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus commonly by astrology and so forth, and by all of us born around 1st of April. So when it was springtime. Jesus, comumente, pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu, primeiro, ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. But this is a day which is all right, just set aside to worship in memorial of his coming to the world. Porém, este é um dia o qual está bem apenas dedicado para a adoração, em memória de sua vinda ao mundo. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso.
E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. So many have a little baby laying out there in his cradle and so forth. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. But that was just one of the pictures, just one of the setting forth of the drama to bring it up to what he really is, his deity. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. And he said in the scriptures of his coming, he was been spoke of since the days of John. E ele disse nas escrituras de sua vinda que havia sido dito dele desde os dias de João. From back even into Genesis, it was prophesied that the woman's seed would bruise the serpent's head, promising this child, Christ Jesus. Categoricamente de volta até Gênesis, isso estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo este filho, Cristo Jesus. And he's been down all the prophets, most every prophet that was ever wrote in the Bible spoke of his first and second advent when he has come to the world. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus comes 3 times. Jesus vem 3 vezes. He came the first time to redeem his church. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. He comes the second time to receive his church. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. He comes the third time with his church. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Everything in the Bible travels in trinities, threes, but all in one Christ. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, 3, mas tudo no mesmo Cristo. You remember the first time to redeem his church, the second time to receive his church, the third time with his church as king and queen. Lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Now, but on his first coming we'll speak of just a little bit, and then on his being here, and then on his second coming, and then on the third time, if the Lord willing. Agora, todavia, na sua primeira vinda, da qual nós falaremos só um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Now, in these days there was a great persecution against the church. Agora, nesses dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. Caesar Augusta had made a great plan that he attacks all the people. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. And that was only done for one purpose, that God's great prophecy would be fulfilled. E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. Only thing you have to do when you see something in the Bible that sounds just a little mystic and a little superstitious to you, just give God a little bit of time. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. God's in no hurry. We're the one gets in a hurry. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Just give God just a little bit of time, and you'll see the old prophetic wheels, cogs run right up into the picture. It develops, just like a bringing up of a picture. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo, e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Like someone was speaking the other day, said, God, what was he? Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era? When he was back under millions and millions of years ago, when he was just like this space here.
quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. And then he gathered up into the Logos. And then he came from the Logos down into Christ. E então concentrou-se no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. See, it's just God coming down like this to the earth, then going right back into God again. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo desse modo para a terra, e então voltando diretamente para Deus novamente. Don't you see what I mean? Não veem vocês o que eu quero dizer? Just revolving, coming down from space, from eternity, rolling together, coming down into the Logos, and the Logos down into man, then returning right back again for one purpose, to redeem that man that had fallen. Simplesmente girando, descendo do espaço, da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Now that's what he came for, to be a redeemer. Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. And before God could be a redeemer, he had to be, according to the law, a kinsman redeemer. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. He had to be kinfolks to us. Ele tinha que ser nosso parente. And God, in the beginning, made his first man. He made him out of spirit. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez de espírito. And spirit is the invisible part of man that you don't see. E espírito é a parte invisível do homem que você não vê. Now, God made man in his own image. Are you listening to me? All right. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem. God made man in his own image. And God is a spirit, says the Bible. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um espírito, disse a Bíblia. And the first man that was made had the government over all the creation, just like the Holy Spirit has government over the church today. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. He led the creation. He led the animals. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. But there was no man to till the soil, so God made man out of the dust of the earth. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. And that man, he might have given him hands like a monkey. He might have given him feet like a bear. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como o de um urso. Whatever he did, he just stored it together and made a man. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente juntou e fez um homem. But this man, he put this immortal spirit that never dies into this man, and he become more than a brute. He became a man. Porém, esse homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Then this man here, that's what I think is atheists and some of them standing around arguing, but the hour has come when God shed forth his light. There's an hour here that when God's doing things. That's right. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado, quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que, quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. And so now when they argue, well, his feet look like a bear and his hands look like a ape or a monkey or so forth, they try to say his origin comes out. That has nothing to do with it. E é por isso agora, quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso, e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, ou um macaco, ou assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto. This is a body of flesh that he's just living in like a house. It's going back to the dust of the earth, but the spirit is immortal. It comes from God.
Isto é o corpo de carne, no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isso vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ele vem de Deus. That's the image of God. God is the Spirit. Isso é a imagem de Deus. Deus é um espírito. That man lost his origin in the Garden of Eden. Esse homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden. His relationship, communion with God, was cut off there because of sin and unbelief. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Unbelief in what? The Word of God. Incredulidade do quê? Na palavra de Deus. A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discard the Word of God and look over here to reason. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. There's a difference between reason and God's Word. God's Word is true, reason is false. Você não pode. Há diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. You can't reason out nothing. That's right. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo. Our mind's is not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso, você não pode racioná-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus, e foram lançados para fora do Jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins, procurando o seu filho perdido. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio. Não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui e, que coisa, eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês. E se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o quê? Eu fui o que pronunciou o julgamento. E então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente.
somebody that had fallen. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem, então, que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. And then God was worthy. E então Deus foi digno. He came down some 1900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual desire. He was God. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo, não nasceu por desejo sexual, ele foi Deus. God's blood was in him. O sangue de Deus estava dentro dele. The baby is always the blood of its father, never of its mother. We all know that. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso. I've taught that before here in times, and you know that the baby has not one speck of its mother's blood in it, not a bit. Sim, eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe nele, nem um pouquinho. No, nothing does. It's always the blood of the male. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. A hen can lay an egg, but if it isn't fertile, it'll never hatch. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. No matter how pretty the egg is and how well she warms it, it'll always be unfertile. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. It'll lay right there and rot. That's right. Unless the male bird has been with the female bird and the germ of life comes from the male. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with the male God, the Almighty Jehovah, and he overshadowed her, and God is the creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. And that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life coming in here being born of sexual desire. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. And then that blood was drawn out of Emmanuel's veins on Calvary's cross, and today has the same saving, redeeming, holy power that it did the day the transfusion was made out of Calvary. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel, na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. You believe it? Amen. Now, that's right. We're redeemed by the blood of God. Vocês creem nisso? Amém! Agora, isso é correto, nós somos redimidos pelo sangue de Deus. The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God's own blood. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. How was it God's blood? God has no blood. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and lived in the same body that He created. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir, e veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Therefore, He could not, God had to suffer temptation. He couldn't suffer temptation. Portanto, Ele não podia, Deus tinha que sofrer tentação, Ele não podia sofrer tentação. He had to suffer sexual temptation. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. He had to suffer all kinds of temptation. To be tempted by the devil and riches and powers and dominions and so forth. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. He had to suffer all of that. In order to do it, he couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. Ele tinha que sofrer tudo isso, e para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito, ele tinha que ser Deus em carne. Now I'm speaking this morning on the deity of Christ.
so that you'll know who He is that we're worshiping today. Agora, eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Not a baby in a manger, not Santa Claus, but we're worshiping Almighty God in the deity of His Son. Não um bebê numa manjedoura ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. And notice then that blood came down and it was Christ Jesus. E observem então, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. And God Himself coming out of spirit went into Christ Jesus. E o próprio Deus, vindo de Espírito, entrou em Cristo Jesus. And the Bible said that God was in Christ reconciling the world to Himself. Is that right? E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É isso certo? God Himself, Jehovah, lived in Christ and was made a kinsman to us because He was born in human flesh like we are. Is that right? O próprio Deus Jeová morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque ele nasceu em carne humana como nós somos. É isso certo? The blood cells were developed by God, and the flesh cells were developed in the womb of Mary that brought forth the child. As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. And God came down and lived in human flesh and was tempted in every manner just like we are. E Deus desceu e viveu em carne humana, e foi tentado em todas as maneiras exatamente como nós somos. You believe that? All right. Now, then when He did that, He freely gave His blood. He didn't have to do it. Vocês creem nisso? Muito bem. Agora, então, quando ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. He made that sacrifice. He could have went right on up into glory. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória. He could have been transfigured like He was on Mount Transfiguration, went on into heaven and never died for us. Ele poderia ter sido transfigurado como ele foi no Monte da Transfiguração, seguido para o céu e nunca morrido por nós. But to be willing to die for us, He gave freely His blood at Calvary. That's right. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. And He picked out, He was a man of sorrow, acquainted with grief, and He made a public testimony. E ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, e ele deu um testemunho público. In the book of Ruth, there's a very beautiful picture there. How that Boaz, type of Christ, No livro de Ruth está um quadro muito bonito ali, de como Boaz, tipo de Cristo. how that Ruth went over a strange country as a backsliding, went out of the land, and brought back with her, Naomi, and brought back Ruth. De como Ruth atravessou para um país estranho como uma apóstata, saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer, Noemi, e trouxe de volta Ruth. And when Ruth came back, she was of the country of Moab. E quando Ruth voltou, ela estava do país de Moabe. And when she came back, she was a Moabite. Absolutely a picture of the Gentile bride of the church. E quando ela voltou, ela era uma moabita, absolutamente um quadro da noiva gentia, da igreja. And when she went to leave Naomi told her, said, kissed her, and told her to go back to her people. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe beijou-a, ele disse que voltasse ao seu povo. She said, I will go with you to your people. Let your people be my people, and let your dwellings be my dwellings. Let your God be my God, and nothing but death shall separate us. Where you die, I die. Where you're buried, I'll be buried. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo, que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada, a não ser a morte, nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Now there's a picture of the Gentile church coming into Christ. Agora, eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo. Because we were once aliens away from God, only the Jews was the ones to be saved. Porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus, somente os judeus eram os únicos a serem salvos. But we being dead in Christ take on Abraham's seed and are heirs according to the promise.
And Christ got a Gentile bride. That's exactly right. Porém nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. E Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Now, in order to redeem Boaz, to redeem Naomi's lost estate, that was the backslidden state of Israel. Agora, para poder redimir Boaz, para redimir a herdade perdida de Noemi, essa foi a condição apostatada de Israel. Then Boaz had to come out, and when he did, Boaz rather, and when he came out, he had to kick off his shoe before the gates, before the elders, to make a public testimony that he had redeemed that lost woman and her estate. Então Moabe tinha que sair, e quando ele saiu, Boaz, melhor dizendo, e quando ele saiu, ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. And in doing that, then he bought back also, he got in there his bride, the woman he is looking for. E ao fazer isso, então ele comprou de novo. Também ele obteve aí a sua noiva, a mulher que ele estava procurando. He had to redeem the woman first in order to get the bride, don't you see? Ele tinha que redimir a mulher primeiro, a fim de ter a noiva. Vocês não veem? And that's the same thing Christ did. He E isso é a mesma coisa que Cristo fez. made a public testimony at the gates of Jerusalem when he was beaten, smitten, afflicted, and was led up Golgotha's hill. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém. Quando ele foi moído, castigado, afligido, ele foi levado até o Calvário, para a chamada a colina do Gólgota. And bathed the hill with his own blood as a public testimony that he had redeemed all the fallen estates from back down at the beginning and has redeemed his people from the curse of sin and from the clutches of hell. E banhou a colina com o seu próprio sangue, como um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio. E tem redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. And knowing that she would need something more in the last days than what she's got now, E sabendo que ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora. he said, I'll not leave you comfortless. I'll pray the Father and he'll give you another comforter, which is the Holy Ghost. He will abide with you forever. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre. A little while the world seeth me no more, but I'm going up to heaven to get this thing fixed up, and I'll come back and be with you, even in you, until the end of the age. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado, e eu voltarei e estarei convosco, ainda dentro de vós, até o fim da era. That's what I'm talking about. You still hear me? Say amen. That's right. That's what I'm speaking of now, is him coming again in his power. Isso é do que eu estou falando. Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém. Isso é certo. Isso é do que eu estou falando agora. É ele voltando novamente em seu poder. Ages has flowed on. Oh, who is he? Eras têm decorrido. Oh, quem é ele? This morning you think of some little object of worship, some little manger out there, some little that. I'm not thinking of that. I'm thinking of Christ, the hope of glory in our hearts this morning by the Holy Ghost. That's right. Que coisa! Esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de adoração, alguma pequena manjedoura aí fora, Isso, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória, em nossos corações esta manhã, pelo Espírito Santo. Isso é certo. Oh, condemned by the world. Oh, condenado pelo mundo! God has always come into the world. When he did, the world hated him. Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando ele veio, o mundo o odiou. As it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of God. We're in that day, friends. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus. Nós estamos nesse dia, amigos. And now notice, a little while the world sees me no more, yet you'll see me, for I'll be with you even in you, even to the end of the world. E agora notem, um pouco e o mundo não me verá mais. Contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós, até mesmo o fim do mundo. That's right, he's here now. Isso é certo, ele está aqui agora. And in the days how his big picture always revolves up and made the same thing come to pass that we're seeing
now. E nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. The great drama set, and we're ready now to see great things happen. O grande drama está posto e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. The church has been brought from the cradle, that's right. A igreja foi trazida do berço, isso é certo. Pentecostal rocked it down yonder a few years ago back there while the people threw stones and made fun and laughed at, but she grew to maturity now. That's exactly right. Pentecostes a embalou lá há uns anos, lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam. Porém, ela cresceu à maturidade agora. Isso é exatamente correto. The hour's here. Hallelujah. That's right. A hora está aqui! Aleluia! Isso é correto. That's what I'm interested in, to see God's church coming together now. É nisso que eu estou interessado, em ver a Igreja de Deus ajuntando-se agora. We've been beat out here and beat out there, but the hour's coming when God's throwing the blanket around us all to draw us in. For the enemy's at the gate. Hallelujah. Yes, sir. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali, porém a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Aleluia! Sim, Senhor! He said in his people, Daniel said, the great things of the last days, when these things come to pass, the great exploits will the people and the man of faith will do, and that day... Ele disse, e agora do seu povo, Daniel disse, os grandes acontecimentos dos últimos dias, quando estas coisas acontecerem, que coisa, o povo fará grandes proezas, os homens de fé farão naquele dia. And the hour has come now, that when the great drama picture of God set forth of the latter rain. E a hora tem chegado agora, quando o grande drama, o quadro de Deus, começa da chuva tardia. Joel said, in the last days it shall come to pass, and I'll pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Joel disse, nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Upon my handmaids and maidservants will I pour out of my spirit. Sobre as minhas servas e criadas eu derramarei do meu espírito. And I'll show signs in the heaven above, and signs in the earth below, and pillars of fire and vapor of smoke. E eu mostrarei sinais em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e colunas de fogo e vapor de fumo. This shall come to pass before the great and terrible day of the Lord shall come. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Acontecerá que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus said in there, these things that I do, you shall do in greater than this, for I go unto my Father. Hallelujah. Hallelujah. Jesus disse lá, estas coisas que eu faço vós fareis, e maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia! Aleluia! Here's what he said in there, and the word back there said, if ye abide in me, and my word abide in you, ask what you will, and it shall be given unto you. Aqui está o que isto disse lá dentro, na palavra lá atrás. Disse, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será concedido. A few years ago, the people around here said, you people up there at that tabernacle and holy rollers, you're all this, that, and the other, you're crazy. Há poucos anos atrás, o povo ao redor daqui disse, vocês, o povo lá em cima do tabernáculo, são santos roladores. Todos vocês são isto, isso e aquilo. E vocês estão loucos. But oh my, we stood on that what was true of the baptism of the Holy Ghost, and now the power of Almighty God is pouring in the church, coming forth. Hallelujah. Porém, oh, que coisa! Nós temos ficado sobre essa rocha. Isso é verdade. Para o batismo do Espírito Santo e agora o poder do Deus Todo-Poderoso formado na igreja saindo. Aleluia! Eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira em todo lugar. Brother, it's already in session right now. It's going on. That's right. Irmão, isso já está em sessão agora mesmo. Isso está indo adiante. Isso é certo. The deity of him. Who is he? A deidade dele. Quem ele é? Someone thinks him a little baby back there. Alguns deles o tornam um pequeno bebê lá no passado. He's the one that stood on the invisible, oh my platform, raised out his hands and spoke, and said,
Ele é aquele que ficou em pé naquela plataforma invisível. Oh, que coisa! Estendeu as suas mãos e falou e disse: haja luz e houve luz. Esse foi o Jesus Cristo. Pois ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele é a deidade de Deus. Olha o que ele fez lá no passado. Fala sobre as coisas miraculosas lá no passado. Você fala a respeito de gritar. Quando ele executou as coisas miraculosas para fazer coisas as quais são agora, das coisas as quais não existiam, ele falou e assim foi. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia! Deixe os fundamentalistas, deixe aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descobramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são! Vocês são filhos e filhas de Deus! A deidade não está no céu, ela está em você! Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida dou, Zoe, a vida de Deus está no ser humano. Ele esteve no passado ali, ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais, criou tudo. E nada foi criado a não ser que fosse criado por ele. Quem? Cristo, a deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. Ele deteve as bocas dos leões, ele apagou a força do fogo, eles escaparam do fio da espada, eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo! Oh, que coisa! O que será? Quem é ele? Cristo, a deidade! Irmão, irmã, aquela deidade está em você! Não, eu não andarei mais convosco, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação da era. Cristo na manjedoura? Não! Cristo em você! Aleluia! Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você!
o Espírito Santo, a esperança da vida, aleluia, o Criador, Deus mesmo morando no ser humano. It does not yet appear what we shall be, but we'll see him as he is, for we'll be made like him. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas assim como ele é, o veremos, pois seremos feitos tais como ele, o Espírito no ser humano. No room for him. Nenhum lugar para ele. People around here say that they're of Christ, they're churches of Christ. They go to Pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo, que a igreja deles é de Cristo, elas vão a what happened last night? E o que aconteceu ontem à noite? Open up the Christmas presents and see about Daddy. In there, under the Christmas tree of a many man last night, set a big box of beer somewhere. No room for Jesus, all for beer. Elas abriram os seus presentes de Natal. Vamos ver a respeito do papai. Lá dentro estava sob a árvore de Natal. Dentre muitos, um homem, ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar. Nenhum lugar para Jesus, tudo para a cerveja. Open up on the present. A deck of cards. No room for Christ, cards. That's right. Abriram o presente da mamãe. Um baralho de cartas. Nenhum lugar para Cristo. As cartas. Isso é correto. Instead of a little Bible or something to the children, his little G-Man book or something like that. No room for Jesus. Em vez de uma pequena Bíblia ou algo para as crianças, é um livrinho de agentes do FBI. Ou alguma coisinha assim. Nenhum lugar para Jesus. Instead of going to church, they go to show, dances, everything, and call themselves Christians. Em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais, e se chamam cristãos. Brother, when the deity of life of the Holy Ghost comes into the human heart, he cries out everything that Christ has. Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair tudo o que Cristo não criou. Vocês sabem que é a verdade. Christ, the hope of glory in you, not in the cradle in you. Deus, Cristo, a esperança da glória em você, não no berço, em você. That was one time God was back in the beginning. Then he come into Moses, he come into the children of Israel, he come into the cradle. Isso aconteceu em certa época. Deus estava de volta no princípio. Então ele entrou em Moisés. Ele entrou nos filhos de Israel. Ele veio no berço. But now they're worshiping way back like some prehistoric something when Christ is in you. Here he is today, the Son of God, moving up his great church is moving. Porém, agora, eles o adoram lá no passado, como algo pré-histórico. Quando Cristo está em você, Ele está aqui hoje, o Filho de Deus, se movendo. A sua grande igreja está se movendo. Today the church has soup suppers, pie suppers. See who can dress the best. Going to the church for pomp, glory, who's got the best church, the best seats, who can play this, who can do that. Hoje a igreja tem jantares de sopa, jantares de pastelão. Vem quem pode se vestir melhor. Entram na igreja com pompa, glória. Quem tem a melhor igreja, os melhores assentos. Quem pode tocar isto, quem pode fazer aquilo. And no room. All times they got something else to do besides prayer. They can't pray anymore. They got something else to do. They can't pray anymore. Em nenhum lugar, constantemente, eles têm outras coisas para fazer além da oração. Eles já não podem orar mais. Eles têm outras coisas a fazer. Eles não podem orar mais. They just can't learn to serve God like they used to. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. No room for him in the end. And this is in the end time, friends. Nenhum lugar para ele na estalagem. E isto é no tempo do fim, amigos. No room for him in the end. Of course, I know what that end meant, but I'm referring to this end. Nenhum lugar para ele na estalagem. Naturalmente, eu sei o que essa estalagem significava. Porém, eu estou me referindo a este fim. But the Bible said in that day, when the almond tree shall flourish, desire of man shall pale, because he goes to his long home, and the mourners go about the street. Porém, a Bíblia disse, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo, e os pranteadores andarão rodeando pelas ruas. Or the
ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! But the prophet also said, it'll be light in the evening time. That's right, the path of glory you shall surely find. That's right, the evening time comes. Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Isso é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Isso é certo. O tempo do entardecer tem chegado. The church now, that was once dressed like that old manger experience that we've been through, has come to a place now that the people are realizing that the deity and the power of Almighty God is living in the human being. A igreja agora, que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade, o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Oh, brother, sister, let me speak to you in the name of Jesus. Do you still hear me? Oh, my, let me tell you something. Oh, irmão, irmã, permita-me falar a você no nome de Jesus esta manhã. Vocês ainda me ouvem? Oh, que coisa! Deixe-me dizer-lhes algo. The time's coming when women and men are just about alike. They dress so much alike you can't tell one from the other. That's right. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam o que aconteceria. Eis aqui. Isso é certo. Vocês sabem que isso é verdade. É verdade? É verdade? E é a verdade. Eles atuam de modo parecido, se parecem, xingam de modo parecido, falam de modo parecido. A Bíblia disse que isso seria dessa maneira. Ele disse, nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Isso está aqui, isso é certo. Oh, glória a Deus! Eu sinto algo rodando na minha alma. Que coisa! Oh, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé teve alguns fiéis naquele dia. Deus tem alguns fiéis hoje. A hora está chegando. Este grande drama está montando-se. Homens e mulheres, seu Espírito Santo está morando em vocês. O Cristo que nasceu há 1900 anos atrás chegou a ser um homem maduro. Ele nunca ficou no berço. E hoje, esse memorial do seu dia de nascimento, o que eles fazem? Eles tomam uma árvore, a cortam, fazem uma árvore de Natal para as crianças. Porém acham, isso está bem, eu não estou dando pontapés contra isso. Porém, a coisa disso é, eles põem mais sobre a árvore de Natal do que eles fazem por Cristo. Chris Crinkle está por toda a nação. Quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos. Um velho homem ocupado em fazer o bem. E hoje isto quase tem se tornado uma adoração. Isso é correto. Está bem dizer às crianças, ou seja, o que for que você quiser fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disto é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo, do Natal.
Young man take Kris Kringle instead of real Christmas. That's right. No room for him in the inn. E o homem aceita Kris Kringle ao invés do verdadeiro Natal. Isso é certo. Nenhum lugar para ele na estalagem. It's all brought down. We had time and it's getting late. And it's getting late. Tudo isso está representado. Se nós tivéssemos tempo, eu sei que está ficando tarde. E está ficando tarde. But look, friends, the hour has come and is now. That when God's great drama set here before us. Porém, olhem, amigos, a hora tem chegado. E é agora que, quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós. The Son of God that was in the cradle is in the heart now. O Filho de Deus que esteve no berço está no coração agora. He's the deity of God. He's God the Creator. Ele é a deidade de Deus. Ele é Deus, o Criador. He said all things, he was in the world and the world was made by him. And the world knew him not. Ele disse todas as coisas. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. And today that's what's the matter with the church. E hoje, isso é o que acontece com a igreja. The hope of glory, the baptism of the Holy Ghost has come into the people's hearts and they don't recognize what it is. A esperança da glória, o batismo do Espírito Santo tem entrado no coração das pessoas. E elas não reconhecem o que isso é. They think it's a little church joining or something like that. Eles pensam que é um pouco de união à igreja ou algo assim. But that is the God the Creator living in you and giving you all the powers. Porém, isso é o Deus, o Criador, morando em você e dando a você todos os poderes. And you're in possession of anything that He has. E você tem possessão de qualquer coisa que ele teve. So is it in you to abstain from evil, to do good, to shun evil and flee to righteousness, to turn away from temptation. Portanto, isto está em você para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir à retidão, para afastar-se da tentação. All malice, hatred, strife, envy, and so forth, turn away from it, for that'll take Him from your heart. Toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante. Afaste-se disso, porque isso o tirará do seu coração. If you will receive Him, embrace Him, and love Him, and hold Him in your heart, and love Him. Se você recebê-lo, abrace-o e ame-o, e segure-o em seu coração e ame-o. And I tell you, the church together in that kind of a power has the power to bind the heavens, heal the sick, open the eyes of the blind. Hallelujah. The unspeak of the deaf hear, the cripples walk, the blind see. Eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente nessa classe de poder, tem poder para atar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos. Aleluia! Os surdos falam, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados andam, os cegos veem. Why? It's recognizing the power of Almighty God into your heart. Por quê? Isto é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. There He is, the deity. Aí está ele, a deidade. You love Him. The word of the Lord says, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Vocês o amam? Não é de se admirar que o poeta disse, sublime graça do Senhor, que é um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou. Dear brother, sister, if you haven't caught the baptism of the Holy Ghost this morning, run into the kingdom of God as quick as you can. Amado irmão, irmã, se você não tem o batismo do Espírito Santo esta manhã, corra para dentro do reino de Deus tão rápido quanto você possa. The sealing time is on. The enemy's coming like a flood. He's raising a standard against it. O tempo de selar está em operação. O inimigo tem entrado como uma torrente. Ele está arvorando bandeira contra ele. The drama said the church is going home if the church is anything. É um drama montado. A igreja vai ao lar tão certo quanto qualquer coisa. You haven't got always to wait, friends. You haven't got all the time to wait. You better come now. Você não tem sempre que esperar, amigo. Você não tem o tempo todo para esperar. É melhor que você venha já. You better make it today. That's right. While today is today, make it now. É melhor que eu faça hoje. Isso é correto. Enquanto hoje é hoje, faça-o já. Remember, friends, it may seem strange. Lembrem-se, amigos, talvez isto pareça estranho. The religion of Christ never was popular. It's always been unpopular. The religion of God, because the devil is the prince of the power of the air,
A religião de Cristo nunca foi popular, sempre foi impopular. As maneiras de Deus, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. Ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo diabo, de acordo com a Bíblia. O diabo disse que isso era. Isso é